foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de Lei 1992, que modifica o modelo atual de previdência pública, instituindo o regime de previdência complementar para os servidores da União. Se antes o servidor público contribuía com 11% de todo o seu salário para ter direito a uma aposentadoria integral, este valor passa a ser limitado ao teto do INSS. Para uma aposentadoria acima deste valor, os servidores terão de aderir ao Fundo de Previdência Complementar, previsto apenas para modalidade de contribuição definida. O contribuinte sabe quanto pagará mensalmente, mas não quanto vai receber ao final de sua carreira. A proposição agora tramita no Senado em caráter de urgência e ganhou um novo número. Para entender melhor suas implicações, conversamos com uma servidora pública que há 15 anos se dedica ao assunto. Do meu ponto de vista, a importância da previdência pública no mundo inteiro é enorme e é a luta que expressa de modo mais contundente a solidariedade de classe, a possível solidariedade de classe entre os trabalhadores. Com todos os limites do modo de produção capitalista, a previdência social permite que a mesma classe, os trabalhadores, que têm dificuldade de se reconhecer como pertencentes a uma mesma classe, na política previdenciária se reconhecem. Por quê? Porque são trabalhadores de diferentes categorias que contribuem para um mesmo fundo que se reparte entre esses mesmos trabalhadores de diferentes categorias, e também há uma solidariedade entre diferentes gerações. Então temos uma política social que se constrói a partir das lutas dos trabalhadores. As primeiras iniciativas estão lá na Comuna de Paris, em 1871, entre gerações e entre diferentes frações da classe trabalhadora. É uma política que, por exemplo, no Estado brasileiro, é a que mais arrecada recursos para o fundo público. Ela é importante, então, em segundo lugar, do ponto de vista econômico. Ela, na história do Brasil, do século XX para o século XXI, essa política juntou uma massa de recursos gigantesca. E essa massa de recursos ela interessa aos capitais privados, especialmente os capitais bancário-financeiros, porque é um dinheiro significativo. Nós estamos falando de cerca de 500 bilhões de reais. O argumento do déficit é um argumento falacioso e é um argumento manipulado ideologicamente há 2 décadas no Brasil para que a previdência privada possa crescer e prosperar. Uma boa previdência pública, como historicamente temos, e uma previdência como a Constituição em 1988 estabeleceu, é uma previdência que, pelos mecanismos contributivos que ela constituiu, não tem déficit. Como a escola pública, ela precisou ser aviltada para que uma nova fatia de negócios do mercado pudesse crescer, a escola privada. Não é verdade, e há largos estudos, tanto acadêmicos quanto de sindicatos, que demonstram, por exemplo, a ANFIP, a Associação dos Fiscais da Previdência, que demonstram que no regime próprio não há déficit. Ao contrário, há superávit das políticas sociais, das políticas de seguridade social, que são transferidos para o Tesouro Nacional para remunerar capital portador de juros, pagar títulos da dívida. Também na Previdência dos servidores públicos, o argumento não é um argumento técnico dizer que tem déficit na Previdência do regime próprio dos servidores públicos. Uma demonstração cabal que não existe déficit é que as aposentadorias dos servidores públicos continuam sendo pagas. Além de ser um montante grande, o que cada servidor desconta para esse fundo previdenciário solidário e por repartição dos servidores públicos, que é sobre a totalidade dos salários, portanto é muito maior do que o que se contribui para o INSS, mas esse não é o caso.
também o Estado brasileiro tem uma contribuição a fazer para a aposentadoria de cada trabalhador, como o fazem todos os outros empregadores. Os servidores públicos, conforme a emenda 41/03, a emenda constitucional proposta por Lula em 2003, os funcionários públicos passam a ter, a partir do dia da aprovação do FUNPRESP, como máximo para a Previdência, para a sua Previdência, o valor aplicado hoje no regime geral de Previdência Social, que é o que se conhece como INSS, que gira em torno hoje de R$ 3.920. Então, independente do quanto o professor ou o servidor técnico-administrativo ou qualquer outro servidor do Estado brasileiro ganhe ao longo da sua vida ativa, ao se aposentar ele terá 3.920 em números atuais, em cifras correntes hoje. A criação do fundo de pensão, ela obriga os professores e servidores que ingressarem após a aprovação, se aprovado for, eu espero que não seja, temos ainda tempo para lutar contra a não aprovação, pela não aprovação, empurra esses servidores para o fundo de pensão como se for uma boa opção ter previdência privada. Previdência privada não é previdência e não pode ser entendida como previdência complementar. Esse é um investimento similar a qualquer outro investimento financeiro. Acreditar que a previdência de cada trabalhador estará mais segura nas piruetas do mercado financeiro, do mercado de capitais, basta olhar para o mundo hoje, a 15 de março de 2012, para saber que capital financeiro, capital portador de juros, capital produtivo não são bons parceiros para cuidar da nossa velhice.